Meu avô tá reclamando muito que ele tá acordando demais de madrugada, ou então que ele tá acordando muito cedo e tá sentindo sono logo às 8 horas da noite quando ele estava acostumado a assistir TV. Será que é normal tudo isso? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo a não ter essa mudança de ritmo? Meu nome é Sandra Dória Xavier, sou médica otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono e hoje eu vou falar um pouco sobre as mudanças que acontecem ao longo da vida, à medida em que envelhecemos, em relação ao sono e como que a gente pode mudar ou pelo menos tentar melhorar algumas coisas que acontecem, tá certo? Então vamos pensar assim, conforme a gente envelhece, a gente tem uma primeira mudança no nosso sono, que é uma diminuição na frequência de sono profundo, tanto na frequência quanto na duração que ele ocorre. É no sono profundo que a gente tem mais atuação do sistema imunológico, que a gente tem uma sincronicidade, uma lentificação das ondas cerebrais, quando a gente relaxa mais o corpo e quando a gente tem tudo mais sincronizado e mais lento. A gente precisa dessa fase para acordar no dia seguinte, acordar disposto, com vontade de ter a nossa rotina. Se a gente tem menos sono profundo, a gente tem um risco de acordar um pouco mais cansado. Então, quando a gente vai envelhecendo, isso como acontece em menor quantidade durante o sono, pode acontecer do paciente ter um sono mais superficial conforme vai envelhecendo. Tanto que o sono profundo, a variação da normalidade dele ocorrer ao longo da noite varia de 8 a 28%. Então é uma variação extremamente grande, que sem dúvida os idosos têm uma tendência a ter menos sono profundo do que as pessoas mais novas, tá? Outra coisa que acontece nos idosos é eles terem uma tendência a serem mais matutinos, ou seja, de acordarem mais cedo e de terem sono mais cedo. No entanto, o que muitos fazem, o que é a primeira dica que eu vou dar, a primeira orientação que eu vou dar para tentar diminuir a queixa de que deita na cama e não consegue pegar no sono. Por que muitas vezes isso acontece? Porque quando chega umas 8, 8 e meia da noite, o idoso tem muito sono. E nessa hora, às vezes ele tá assistindo um jornal, ele tá assistindo uma televisão, ele tá repousando num sofá confortável. E aí, esse sono acaba levando ele a um pequeno cochilo. Às vezes um cochilo muito superficial, que ele nem quase acha que ele dormiu, mas ele dormiu. E isso acaba levando quando ele vai para a cama dele um pouco mais tarde, 10, 9 e meia, 10 horas, como ele já tirou esse pequeno cochilo um pouquinho antes, ele pode ter a queixa de que ele está demorando para pegar no sono quando ele vai para a cama. Então, tirar esse pequeno cochilo próximo da hora de dormir, antes da hora de dormir, eu digo na sala, vendo TV, é muito benéfico, porque você vai continuar tendo a mesma pressão de sono para dormir. O que é essa pressão de sono? A gente só tem sono na hora de dormir quando a gente acumula uma determinada substância ao longo do dia. Se a gente faz atividade física, a gente acumula mais, que é a adenosina, quando a gente gasta a energia, gasta o ATP, que é a molécula da energia, para gerar a adenosina. Quando a gente dorme, tira um cochilo, a gente consome a adenosina. Quando a gente toma café, a gente bloqueia o receptor da adenosina, por isso que a gente para de ter sono. Então, quando a gente vai dormir na cama, se a gente tiver tirado um cochilo, próximo desse horário, no final da tarde, início da noite, a gente não vai ter aquela quantidade da adenosina acumulada, o que pode gerar uma pressão de sono diminuída e uma tendência à insônia inicial, ou a fragmentação do sono. Então, uma outra característica do idoso é ter o sono mais fragmentado ao longo da noite, lembrar que acordou de madrugada algumas vezes. Se esses despertares eles forem breves e você rapidamente conseguir voltar a pegar no sono, só se lembrar que aquilo aconteceu, mas não for algo que te leve a ficar acordado e lembrar muito tempo, tô tentando dormir, não consigo, isso não é patológico, isso não é doença, tá? Mas quando a gente consome muita adenosina antes de iniciar o sono, ou seja, a gente não tem uma pressão de sono muito grande lá na hora de dormir, a gente tem mais facilidade de ao longo da noite ter essas fragmentações do sono e esses despertares.
Lembrar que não dá para você se comparar nem com uma outra pessoa da mesma idade, que mesmo tendo a mesma idade pode ter superficializações maiores ou menores, e nem tampouco se comparar a uma pessoa muito mais jovem, né? Que tem a tendência de ter menos fragmentação do sono. Muito bem, então a gente já sabe que o idoso, ele tem mais fragmentação, ele tem mais tendência a dormir mais cedo e a acordar mais cedo, né? Que ele tem menos sono profundo. E o que a gente pode fazer para minimizar isso? Primeiro, fortalecer a diferença entre o dia e noite. De dia, não usar óculos escuros, se expor à iluminação, se expor à claridade, viver na iluminação do dia para mostrar para o seu cérebro que é dia. E ao mesmo tempo, quando chega a noite, se expor à escuridão, ou seja, não ter uma luz muito forte, LED, na sala onde, por exemplo, você está assistindo a sua televisão, deixar os eletrônicos até antes de uma hora de você dormir livres de você, sem utilizar celular ou tablet ou televisão, porque tudo isso vai mostrar para o seu cérebro à noite que é de noite e é hora de alentecer o teu cérebro. Quando você de dia está mostrando que tem luz, a luz está entrando pela sua retina, você também está mostrando para o seu cérebro que é hora de estar funcionando. Então tem muito idoso que melhora só pelo simples fato de você orientar que de manhã, ao invés dele ficar encostado na sua poltrona confortável no seu quarto, que já tá numa penumbra, abrir só um pedacinho da sua cortina, continuar vendo uma TV e tirar uns cochilos de manhã e de tarde, o ideal é que ele, mesmo que ele não tenha capacidade de andar, de deambular, que ele saia do seu quarto, que ele vá para uma sala, se for possível ir para o jardim ou ir para o saguão do prédio, ter uma movimentação, se expor à claridade, porque com isso você vai estar mudando a rotina dele, facilitando que ele se mantenha acordado ao longo do dia e aí tenha sono durante a noite. São dicas muito básicas, mas que se reguladas e feitas diariamente, podem te ajudar a ter o seu idoso, ter o seu pai, a sua mãe ou o seu companheiro mais vivo durante o dia e mais sonolento à noite, tendo a capacidade de ter um sono mais reparador. Quando a gente tem um sono mais reparador, a gente consegue até inclusive ter mais imunidade para ficar menos doente, para ter mais disposição, para ter mais humor, para ter menos chance de depressão, tá certo? Então ter mais capacidade de exercitar a sua vivência durante o teu dia a dia, tá bom? Então essa era a minha dica de hoje a respeito dos idosos, do sono nos idosos.